Oi, gente, bem-vindos de volta ao nosso Bruxawin especial de vampiros. Se você tá chegando aqui agora, você já perdeu 2 episódios maravilhosos que estão disponíveis aqui pra você assistir. O primeiro deles inteiro sobre a entrevista com o vampiro da Anne Rice. A gente falou do livro, do filme, da nova série que tá saindo agora. E no segundo a gente falou dos vampiros antes do Drácula, os vampiros vitorianos. A gente falou de O Vampiro, do Polidori e de Carmila, do Lefano. Também foi um episódio bem interessante. E hoje a gente tá aqui pra falar de vampiros em literatura adolescente. A conexão entre vampiros e jovens esteve presente já há muito tempo e tem ondas de vampiros que vêm e vão. Eles estão meio que voltando agora, mas eu sei que todo mundo se lembra muito bem de toda a onda Crepúsculo, que foi maravilhosa, eu também vivi. Mas hoje a gente não vai falar de Crepúsculo, porque a gente vai falar de Diários do Vampiro, que eu fiz uma releitura por meio de um audiolivro no Scribd. Inclusive vai ter link aqui embaixo do Scribd para você conferir e para pegar ali um mesinho de graça, e de uma leitura nova que eu fiz, de uma coisa que eu nem conhecia na época, mas que era bem famosa, aparentemente, que é a Academia de Vampiros. E eu achei que seria interessante, e, gente, foi definitivamente interessante. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu tô muito feliz que a gente tá falando de literatura adolescente hoje, porque hoje é o Dia Nacional do Livro. E a literatura de fantasia é uma porta de entrada para muita gente nova na literatura. Foi assim que eu comecei na literatura. Os primeiros livros que eu li foram de fantasia e de terror. Então, feliz Dia Nacional do Livro pra você. E me conta nos comentários qual livro que te tornou um leitor, eu vou adorar saber. Então, vamos começar com a releitura de Diários do Vampiro, O Despertar. Tinha esquecido de tirar os óculos. Eu tinha lido esse primeiro livro de Diários do Vampiro muito tempo atrás, quando eu era adolescente, e eu lembro de não ter me interessado o suficiente pra continuar. Mas nessa onda que eu vinha de dar uma segunda chance pra algumas coisas da minha adolescência, que na época eu achei bobas demais e algumas são, eu resolvi experimentar de novo Diários do Vampiro, principalmente porque eu encontrei no Scribd justamente o audiolivro. Então a minha releitura, na verdade, foi uma escuta em inglês, que também já ajuda aí pra gente treinar o inglês. E o que eu pensei no início, que era um livro bastante divertido, e depois as coisas foram se degringolando. A minha nova diversão é fazer anotações no caderninho sobre coisas que eu pensei durante a leitura. Então, em Diários do Vampiro, caso você tenha vivido num mundo em que Vampire Diaries não foi uma das coisas que você conhecia, é uma série de livros em que a gente tem a personagem Helena, que acabou de perder os pais, tá ali passando toda uma situação, e ela é uma menina popular do colégio. E de repente aparece esse rapaz na escola chamado Stefan Salvatore, e todo mundo acha ele muito bonito, e ele é um estrangeiro, ele é italiano, e todo mundo quer ficar com ele. E a Helena coloca na cabeça dela que ela quer aquele menino pra ela, com o porém de que Stefan na verdade é um vampiro. Nesse livro a gente também tem o ponto de vista do Stefan das coisas, então ele também é um narrador, assim como a Helena. E ambos têm diários, e é assim que a gente sabe o que eles estão pensando. Agora, eu não sou a maior fã de livro narrado em diário, com algumas exceções. E uma coisa que eu lembro de ter gostado da minha primeira leitura desse livro, que eu lembro de na época não ter gostado o suficiente pra ir em frente, mas uma coisa que eu gostei foi que a Helena sempre me chamou a atenção por ser uma protagonista popular e mais segura de si, porque nessa época as leituras que eu fazia de fantasias adolescentes, as meninas tinham muito essa tendência de duvidarem delas mesmas e de não gostarem dessa própria aparência. Então, pra mim, foi refrescante encontrar essa personagem na literatura adolescente. E no início eu também tava gostando muito de vê-la enxergando o Stefan como um objetivo, como algo que fazia parte ali da popularidade dela, e ela não gosta que digam não pra ela. Eu achei isso divertido porque ela não vê ele como, meu Deus, uma coisa muito romântica. Eu amo esse cara, preciso ficar com ele. No início ele é realmente um objetivo ali, e ficou parecendo muito engraçado pra mim. Até que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque em um certo ponto ela faz um pacto com duas amigas em que as duas têm que ajudar ela a conseguir o Stefan. E ela diz, eu anotei a frase: vou tê-lo, nem que eu tenha que matar a nós dois. E eu pensei, amiga, que intensidade, que coisa é essa? A gente tem aqui 16, 17 anos, e aos 25 eu também acho isso intenso demais. Sem falar que isso é o capítulo 2 do livro. Quando eu tava dizendo início, eu tava feliz com o primeiro capítulo. No segundo eu já tava, gente, esquisito isso aqui. Outra coisa que eu achei interessante é que o Stefan é um cara meio baixinho com relação aos outros personagens. Outra coisa interessante sobre o Stefan, e que a gente vê também em Crepúsculo, é que o Stefan não quer ser um vampiro mau.
Essa é uma questão muito importante em entrevista com o vampiro também. Eu tô com a janela aberta aqui porque tá quente, então esse vídeo vai ter barulhos de fundo. É uma questão muito importante em entrevista com o vampiro, que é um livro que discute muito a moralidade do personagem. Ele tem essa grande preocupação com a sua alma. E aí no Stefan a gente tem de novo essa questão de não querer ser uma criatura cruel. Ele quer se alimentar ali de bichinhos e não quer matar ninguém, mas começa a acontecer umas coisas estranhas, começa a aparecer gente morta e ele fica, meu Deus, será que fui eu? Mas a gente sabe que você que está lendo, você sabe que talvez tenha uma outra pessoa por ali. Eu comecei a desgostar da Helena em algum ponto do livro. Primeiro por causa dessa coisa que no início eu achei legal, que ela era ambiciosa pra caramba, e depois ela ficou romântica daquele jeito. Eu adoro um romance, mas esse é aquele exagerar. E depois também pelo jeito que ela trata o Matt, que é o ex-namorado dela, que ele fica sendo gado demais, é culpa dele também. Ele precisa dar uma acordada pra vida. Ele fica sendo usado pela Helena pra a Helena conseguir chegar no Stefan. Ela tá pedindo ajuda pra ele pra conseguir ficar com o Stefan. É toda uma situação que eu ficava, boy, saia dessa. Também tem um trecho em que a gente tem aquela coisa clássica do vampiro precisar ser convidado a entrar 3 vezes para ele poder entrar no lugar. Inclusive, estou lendo Drácula, isso é parte da mitologia em Drácula. É preciso, então, convidar o vampiro 3 vezes. E eu achei um pouco ridículo isso em Diários do Vampiro. Eu gostei da presença da regra, embora ela pareça um pouco boba, porque ela é uma regra divertida, ainda mais se o vampiro precisa fazer coisas inteligentes para ser convidado a entrar. Mas não foi isso que aconteceu nesse livro. Nesse livro a Bonnie é uma bruxa, inclusive a Bonnie da série eu prefiro do que a Bonnie do livro. A Bonnie do livro é meio chato. Pelo menos nesse primeiro livro. Você que leu todos eles, não me julgue, não li os demais. E a questão é que a Bonnie tem um feitiço para ver o futuro marido. E ela oferece isso pra Helena, para que a Helena possa ver o futuro marido, e é claro que esse feitiço inclui convidar em voz alta alguém a entrar 3 vezes, então isso foi um pouco conveniente demais. Eu odeio quando os livros são tão convenientes, assim, tipo, é claro que o feitiço envolve ter que convidar 3 vezes, porque assim um vampiro pode se sentir convidado também, então achei assim um pouco bobo. É um livro de vampiros adolescentes que tem o direito de ser bobo? Tem, mas eu acho que tem limites. Essa era a melhor decisão pra ser feita aqui. Talvez tivessem formas mais criativas de causar o mesmo problema. Enfim, no final das contas eu já tava um pouco cansada do livro no final, porque eu comecei me divertindo muito e depois ele se tornou uma coleção de todas as coisas que eu não gostava na literatura adolescente quando eu era adolescente. Você que acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu voltei a gostar de algumas coisas que eu achei divertidas. Eu li toda a série Instrumentos Mortais, tem vídeo aqui no canal em que eu faço review de tudo, e foi muito divertido. Tem livro novo também, adolescente, que eu falei aqui, Lendários, que eu adorei. Eu recomendo ele totalmente. Mas no caso do Diário de Vampiro, eu achei tudo tão mais ou menos que eu não consegui entender assim exatamente como que fez sucesso. Tem o benefício de ser um livro bastante curto, então foi muito rápido, mas eu não acho que eu vá continuar essa leitura porque eu realmente não consegui me importar com a história. Não foi tão agradável, também achei que a escritora não escreve muito bem. Ela escreve de um jeito meio tanto faz, que não tem realmente um estilo, não tem uma coisa interessante. E aí foi muito divertido porque eu entrei no Scooby, a rede social de livros, que eu inclusive tenho você me siga no Scooby, por favor. O link tá aqui na descrição. E foi muito divertido porque lá tem resenhas das pessoas lendo um livro em tipo 2013. E tem as pessoas numa guerrinha ali entre Diários do Vampiro e Crepúsculo. Porque Crepúsculo teria copiado Diários do Vampiro. Sobre essa treta. Fazer a coisa do ser humano que se apaixona por um vampiro não é uma novidade nem em Diários do Vampiro. É uma coisa que já foi feita outras vezes. Vampiros são criaturas sedutoras desde a literatura vitoriana. A gente já falou disso no último episódio aqui em que a gente falou de Carmila. Também é uma premissa muito básica. Não tem como você dizer que é uma cópia, porque é uma coisa muito básica. Seria uma cópia se fosse mais no detalhe. Dito isso, tem 2 cenas em Diários do Vampiro que são praticamente iguais às cenas em Crepúsculo. E aí eu acho que talvez essas 2 cenas tenham sido copiadas. Na verdade é uma cena em Diários do Vampiro, mas virou 2 cenas em Crepúsculo. Só que até a forma como os personagens falam é muito parecida. Que é justamente aquela parte, aquela cena de Crepúsculo que a Bella tá na floresta com o Edward e ela diz: eu sei o que você é. Essa cena clássica, refeita várias vezes em videozinhos engraçados em todas as redes sociais. Então tem uma cena muito parecida em Diários do Vampiro, só que eu acho engraçado em Diários do Vampiro porque logo em seguida a gente tem aquela questão da Helena pedindo pra ser transformada em vampira. E eu achei assim uma loucura,
insegura, porque ela acabou de descobrir que aquele cara é um vampiro. Ela não sabe ainda exatamente no que ser um vampiro implica, porque ela ainda não conheceu ele enquanto um vampiro. Falta um desenvolvimento, porque a Bella querer ser uma vampira é uma coisa que eu já respeito mais. Porque ela é o quê? Namorou o cara depois de saber que ele era um vampiro, talvez devesse ter fugido, talvez. Mas aí namorou com ele, já sabendo que ele é vampiro, que tem uma família de vampiro, entendeu o que é ser um vampiro. E convenhamos, ela gostou mais da ideia de ser um vampiro do que ela gostou do Edward. E aí, quando ela pede pra ser transformada em um vampiro no final de Crepúsculo, eu 100% entendo a decisão dela. 100% talvez seja demais. Mas dá pra gente entender que ela já teve uma convivência com a ideia de vampiro. Enfim, se a gente for falar de cópia, eu diria que essa parte soa bastante como uma cópia. Mas eu prefiro Crepúsculo, eu acho que a Stephenie Meyer escreve melhor. É um livro que foi bem mais envolvente pra mim na época. E eu talvez tenha começado a ler Sol da Meia-Noite, mas isso vai ser uma conversa pra outro vídeo. Quando eu comecei a fazer essa série, eu pensei, nossa, como é engraçada essa coisa de vampiros, seres imortais, ficarem se apaixonando por meninas adolescentes, que a gente tem tanto isso na nossa literatura. Eu fiquei pensando justamente por que um ser imortal se apaixonaria por uma pessoa adolescente. E daí eu me lembrei que a maioria desses vampiros, a sua grande maioria, são homens. E daí eu me lembrei que homens adultos têm algo por meninas jovens. Eu me lembrei que a maior parte das vezes em que fui assediada na rua foi quando eu era adolescente. Então eu já fiquei pensando, homens imortais. Talvez eles realmente agissem exatamente desse jeito. Esses livros estão 100% corretos. Tirando que seria menos fofo e mais bizarro. Então, Diários do Vampiro foi uma leitura divertidinha, mas que começou a ficar um pouco irritante. E eu não quis assistir Diários do Vampiro de novo, a série, The Vampire Diaries, que inclusive era um grande sucesso na época, porque na época eu assisti o início dela e depois começou a ficar uma coisa esquisita, todo mundo começou a virar um ser sobrenatural. Eu parei de gostar. Não tenho vontade de passar por isso de novo, mas eu sei que muita gente gosta e eu entendo porque as pessoas gostam, porque ela é realmente divertida. E eu assisti recentemente um vídeo que eu achei muito interessante de análise de Vampire Diaries. Infelizmente ela é em inglês, mas eu vou deixar aqui na descrição caso você queira assistir, porque pra mim foi muito legal ver esse vídeo pra relembrar como era a série. E agora a gente tem a joia desse vídeo. A gente vai falar de uma nova obsessão minha, Academia de Vampiros. Academia de Vampiros é uma série de 6 livros. Eles também não são muito grandes. Inclusive estão sendo relançados aqui no Brasil, agora com capas novas, que eu não realmente gostei, mas as de antes eram mais feias, então estamos a bordo com essas, eu acho. O primeiro livro já foi lançado na edição nova e o segundo livro tá sendo lançado, tipo, agora, assim, ou mês que vem. Inclusive, a edição nova tem capítulos extras. Teve filme lá em 2014 que não fez muito sucesso, não foi pra frente. E também ganhou uma série nova esse ano. Eu assisti quase todos os episódios, eu não vi o último porque ele não saiu ainda. E a gente vai falar sobre tudo isso. Menos sobre o filme, porque não deu tempo de eu assistir. Então, em Academia de Vampiros, a gente conhece a Rose e a Alyssa, que são muito amigas, e a gente conhece elas numa situação em que elas estão numa fuga. No início a gente não entende exatamente do que elas estão fugindo, mas elas estão ali no mundo. A gente percebe que a Alyssa é uma vampira. A gente ainda não sabe exatamente o que a Rose é logo de cara, mas ela é uma meia vampira. Ou uma dampira, como é chamado nesse livro, que soa um pouco ridículo. Sim. E a gente vai descobrindo que ser uma dampira significa ser uma guardiã dos vampiros. Então tem todo um treinamento acerca disso, mas a gente já chega nessa parte. E elas são capturadas, então, e a gente descobre que essas pessoas que capturaram elas são outros guardiões, também vampiros, e estão levando elas de volta para a escola de vampiros de onde elas fugiram. Escola de Vampiros também é uma situação que a gente tem em House of the Night, que é uma série que eu gostava muito quando eu era adolescente, até que eu fiquei estressada com algumas coisas sobre ela. Eu não sei como termina, talvez um dia eu descubra. Então elas chegam nessa escola e a gente vai entendendo mais como é que funciona essa relação entre vampiros e seus guardiões. E descobrimos também que existem tipos diferentes de vampiros, 2 tipos. Os Moroi, que é o que a Alyssa é e é o que todo mundo ali é. Eles nascem vampiros e eles são mortais, então aqui a gente tem uma variedade de vampiro que não é imortal. E eles também têm alguns poderes relacionados aos elementos da natureza, ou seja, fogo, ar. Em um certo ponto da vida, cada vampiro Moroi se especializa em um determinado elemento, o que é um problema no livro porque a Alyssa ainda não se especializou. Isso vai ser uma questão importante. E os outros tipos de vampiros são os Strigoi, que são tornados vampiros. Existem várias formas como isso pode acontecer. Você, ser humano, pode ser transformado em um Strigoi se você for mordido por um Strigoi. Isso também pode acontecer com um vampiro Moroi ou com um dampiro.
eles podem ser transformados em Strigoi dessa forma, ou um vampiro Moroi pode acidentalmente ou não acidentalmente drenar todo o sangue de uma pessoa, matando ela, e assim se torna um Strigoi, como se ele fosse corrompido. Então os vampiros Moroi têm essa tradição em que eles não matam ninguém. Eles têm algumas pessoas de quem eles se alimentam, elas estão lá voluntariamente, e faz sentido estarem lá voluntariamente porque a chupada do vampiro funciona de forma semelhante a uma droga, eles são viciados nisso. Essas pessoas de quem eles se alimentam são viciadas em doar o seu sangue para os vampiros. Isso também é toda uma questão dentro do livro. E os Moroi e os Strigoi estão em guerra, com os Moroi sendo dizimados pelos Strigoi, porque os Strigoi são mais fortes e mais rápidos, muito embora eles não tenham essas magias dos elementos. Só que os Moroi são burros e não usam a magia dos elementos para lutas, isso é meio que proibido. Pra que eles usam? Pra fazer firula. Então estamos de volta com Lisa e com Rose nessa escola. A gente não sabe ainda por que elas fugiram, é uma questão que é um mistério interessante. Também tá acontecendo algumas coisas estranhas, um tipo de conexão que se formou entre a Lisa e a Rose. Tem outras coisas do passado que estão escondidas, então a gente tem vários mistérios para ir descobrindo que eu acho que funciona muito bem nesse livro. Que ele vai te prendendo, você quer descobrir o que tá rolando, e ele demora bastante tempo pra ir te entregando as respostas, mas vai entregando as coisas aos pouquinhos, então é como se fosse um quebra-cabeça se montando. Eu achei isso muito inteligente. Parabéns aí pra autora que construiu o livro dessa forma, que ficou bacana de ler. E aí cada uma das duas tem aulas bastante diferentes, porque a Lisa sendo uma vampira, uma Moroi, também é parte da realeza dos vampiros, eles têm uma realeza. E tem ali os romancezinhos, né? A gente tá numa escola cheia de adolescentes, cada uma vai ter ali o seu interesse romântico. E tem uma problemática nesse livro que é um relacionamento entre uma personagem menor de idade e um maior de idade, que é um mentor dela. Isso foi corrigido na série, porque é realmente desconfortável. Aquelas coisas que você, lendo adolescente, talvez não tivesse achado desconfortável, mas você que tem a idade já do personagem mais velho fica pensando, é esquisito tá saindo com uma pessoa de 16, 17 anos, né? É estranho. É estranho e é errado. Tirando isso, eu na verdade me diverti muito com esse livro. De todos os que eu li até agora, foi o que mais pareceu uma fantasia, justamente porque ele tem toda essa construção de mundo, tem várias coisas acontecendo, várias coisas para se ter em mente, tem várias regras, tem todo um governo, tem um nível de complexidade aí na construção desse mundo, embora não seja muito complexo. Se você quer um livrinho assim para se divertir, para ficar de boas, esse é com certeza o livro para fazer isso. Como eu já disse, tem essa questão dos mistérios que você vai descobrindo aos poucos, que é muito bacana. Ele tem algumas tretas bem adolescentes, de escola, assim, brigando com a outra menina por causa do menino, esse tipo de coisa. Mas eu gostei muito que ele é focado na amizade entre as duas meninas. Porque vários desses livros adolescentes, principalmente os que eram escritos na época em que eu era adolescente, são muito focados no romance. E embora esse livro tenha romance, ele é muito mais sobre amizade. Isso é uma coisa que eu achei muito fofa, inclusive eu tava lendo ele, como vocês viram na passagem que eu botei aqui, eu tava lendo ele no Rio de Janeiro e eu tava justamente viajando com uma das minhas melhores amigas. E depois eu continuei lendo ele na casa de outra amiga em Porto Alegre. Então pra mim foi muito bonitinho essa coisa da amizade das duas. E achei bacana ter isso no livro. É o livro também dos que eu li até agora que tem a construção mais criativa de vampiros. Porque a gente lê os livros ali da época vitoriana e eu tô lendo Drácula e todos eles são o básico do vampiro, é onde a gente tem o começo desse mito dentro da literatura, então a gente não pode esperar que tenha uma grande criatividade, quebrando padrões, porque eles são o padrão. E tanto Diários do Vampiro quanto Entrevista com o Vampiro tem as suas abordagens do que seria esta criatura. Mas aqui a gente tem uma coisa completamente diferente, que, como eu disse, até lembra um livro mais de fantasia, eu acho que se classifica como um livro de fantasia. E a gente tem justamente essa construção de mundo inteira para os vampiros. Tem escola, tem governo, tem igreja, tem guerra, tem poderes, eles quase não parecem vampiros, e mais uma outra coisa inventada e que a autora chamou de vampiro, mas que eu entendo por quê, porque ela partiu justamente da base como vampiro, eles se alimentam de sangue, eles não vão no sol, então tem todas essas questões. Eu gostei muito de ver a criatividade da autora nesse primeiro livro e eu tenho intenção de ler os outros, nesse caso, diferente de Diários do Vampiro, que eu abandonei. E aí foi assistir a série. Ela é boa? Eu não diria que ela é boa, mas ela é algo. Ela não é ruim também. No início eu achei que eu fosse desgostar mais, porque ela parece aquela coisa que foi um pouco barata, mas não tão barata quanto Fate, a série das Winx na Netflix. É mais cara que Fate. Assim, eu vendo, não sei quanto que foi gasto em cada um delas. Mas eu achei melhor produzido, Vampire Academy. O que eu gostei muito na série é que a gente não tem mais o cenário de escola.
escola. Os personagens são todos mais velhos, eles até parecem bebendo e parece mais um clima universitário, que por um lado talvez descaracterize um pouco a história, porque várias coisas precisam ser mudadas a partir disso. E, no entanto, funciona para o relacionamento aquele que era estranho virar um relacionamento mais adequado, porque agora todo mundo é maior de idade. Outra mudança que a gente tem é que tem muito mais cena de ação nessa primeira temporada do que no primeiro livro. E eu achei que foi uma decisão interessante, porque poderia ficar uma temporada um pouco chata se a gente não tivesse nenhuma ação. No livro a gente não tem tanta essa presença dos Strigoi logo no começo, e aí na série a gente já tem. No início eu achei a aparência dos Strigoi um pouco boba, mas depois eu já fui me acostumando e já comecei a gostar mais. Eu sou uma pessoa que gosta de Doctor Who. Então, assim, eu me acostumo com qualquer efeito especial, com qualquer maquiagem. E eu tava falando justamente dessas mudanças que são feitas por os personagens serem mais velhos. Eu achei muito bom que fizeram essas mudanças, já que fizeram a decisão de tornar todo mundo mais velho. Porque tem um problema que acontece quando a gente envelhece personagens, mas não envelhece a trama junto. É o problema presente nos filmes de Percy Jackson. Nos livros, os personagens têm 11, 12 anos e no filme foi feita a decisão deles terem 16. E o problema disso é que algumas decisões que são feitas entre as crianças nos livros fazem sentido porque eles são crianças. A partir do momento que eles vão ficando mais velhos, começa a parecer um pouco bobo eles terem feito as mesmas decisões, ou agido da mesma forma, ou tido a mesma tipo de relações, porque justamente você espera uma postura um pouco diferente da pessoa mais velha. Então, quando a gente envelhece personagens, precisa ter essas pequenas adaptações, ou grandes adaptações, para que a história continue fazendo sentido com a idade que eles têm. E eu achei que a série fez isso bastante bem. A gente riscou completamente algumas das tretas, mudou um pouco outras, pra tudo fechar com a nova realidade que essa série tá mostrando. A gente também tem muito mais do governo, das tretas do governo, de eleições aqui na série do que tinha no livro, também é uma coisa que eu achei interessante. Acaba mudando as motivações de um dos personagens de uma maneira que eu gostei, achei que ele se tornou um personagem muito mais complexo do que ele era no livro. Duas coisas que eu não gosto. A primeira é que eu não 100% estou a bordo com o que foi feito com a Rose, porque no livro ela é extremamente dedicada a ser uma guardiã, a proteger a Alyssa especificamente. Quando eu olho pra Rose da série, pras coisas que ela diz e pra maneira como ela age, ela não tem esse mesmo posicionamento. Ela quer proteger a Alyssa, mas ela é muito mais individualista. A personagem do livro tinha um pouco disso também, ela queria se divertir, ela queria socializar, mas a personagem da série chega a fazer coisas que eu jamais imaginaria a personagem do livro fazendo. E eu achei legal que a série tem essa coisa dos direitos dos guardiões, dos vampiros, terem as suas próprias vidas, além de serem somente os guardiões dos Moroi, mas eu achei que algumas coisas não fecharam com a personalidade da Rose, eu não gostei como foi mudado. E outra coisa que eu não gostei é que todo início de episódio tem uma explicação de como funciona esse mundo, e a questão é que ele não é um mundo tão complexo para que você precise dar uma explicação toda vez. Na verdade, eu acho que não precisava nem ter explicado no primeiro episódio, porque é o tipo de coisa que você pega enquanto você tá assistindo, não precisa ter um segmento explicativo para isso. Eu odeio segmento explicativo, eu só aceito segmento explicativo quando ele é realmente necessário. Eu não iria entender o que está acontecendo se não tivesse esse segmento explicativo. É a questão do início de Senhor dos Anéis, que começa ali com uma explicação sobre os anéis, e é útil, de fato. Mas no caso dessa explicação de Vampire Academy, é tipo, gata, você não é tão complexa assim quanto você está achando que você é. Enfim, essa série não é uma grande obra, mas ela tá sendo divertida. Eu espero que ela seja renovada, mas eu não sei se eu tenho esperanças. Tô aí pra assistir o último episódio. Vamos esperar que ele venha e que seja um ótimo episódio. Por hoje é isso, gente. Esse foi mais um episódio da nossa série especial de vampiros. Eu tô gostando muito de fazer essa série. E na semana que vem a gente vai ter o nosso último episódio, infelizmente, que a gente vai falar de Drácula. A princípio é o último episódio, que eu tenho vontade de fazer outros vídeos de vampiros, mas eles não vão entrar como parte do Halloween, vai ser em outros momentos. Mas eu posso colocar todos dentro da playlist que a gente tem aqui, com os vídeos de vampiros. Vocês podem acessar a playlist e assistir todos eles. Então por hoje é isso, gente. Obrigada por assistirem e até a próxima.